O Santos, infelizmente, é um clube pessimamente administrado, tá ligado? Assim como a grande maioria do Brasil, salvo raríssimas exceções como Flamengo e Palmeiras hoje em dia, por exemplo. Mas ainda assim você vê que vira e mexe brota algum tumulto, alguma confusão no meio da diretoria desses dois times. Mas a grande maioria dos times brasileiros são geridos por incompetentes, tá ligado? Parece que a galera, sei lá, é um animal batendo tambor quando tem que tomar qualquer decisão referente a futebol. Tem isso no Santos, por exemplo, que tem sido cagado em diversas gestões já há décadas e continua na merda. Tem isso no Corinthians, por exemplo, que mesmo sendo campeão paulista agora, saiu esses dias a notícia de que a dívida tá em 3 bilhões, tá ligado? Surreal pensar nisso. Tem o do São Paulo também, que tá aumentando a dívida, tá quase batendo 1 bilhão. Enfim, os times normalmente são pessimamente administrados. Por que que eu falo isso? Porque vamos ver os mais valiosos da base de cada clube lá do Eurofoot. Obviamente, isso aqui, imagino eu, vai tratar de futebol europeu, então não vai necessariamente tanger sobre os clubes brasileiros, mas ainda assim é um exemplo muito bom da diferença de gestão. A gente sempre fala muito da diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro, muito por conta dos jogadores, porque eles têm mais dinheiro para poder trazer isso, pra trazer jogadores bons e, consequentemente, melhores equipamentos, melhor infraestrutura, melhor estrutura de estádio por si só. Mas muito pouco se fala da diferença de gestão. Eles estão lá não só por injeção de dinheiro, que realmente acontece em alguns casos, tipo PSG, por exemplo, o Newcastle, mas que eles são altamente altamente profissionalizados, coisa que muitas vezes não é aqui no Brasil, tá ligado? A gente pega, acho que o melhor exemplo disso são os times de Portugal, os três grandes, né, o Sporting, mas principalmente o Porto e o Benfica, que conseguem sempre não só gerar talentos de Portugal, mas vir aqui na América do Sul, pegar vários jogadores talentosos que nenhum time brasileiro ou argentino tá olhando de repente, simplesmente o cara estoura. Teve, sei lá, porra, o Arsenal veio buscar o Martinelli no Ituano, tá ligado? Nenhum grande de São Paulo ou do Rio, por exemplo, foi lá atrás do moleque. Mas o Arsenal foi, viu, e o moleque hoje em dia vale milhões de euros, tá ligado? Pode não ser um novo Neymar, mas ainda assim vai trazer um puta lucro se o Arsenal resolver vender, tá ligado? E isso mais uma vez escancara a diferença de um futebol pro outro. Mas enfim, sem enrolar muito, bora ver quais são os jogadores mais valiosos de cada clube. Alguns clubes são conhecidos por formar jogadores, enquanto outros já preferem contratar os caras mais consolidados ao invés de dar oportunidade para a base. Mas se a gente olhar Realmente. para valor de mercado, quem que é o jogador mais valioso hoje, formado por cada um dos clubes mais importantes da Europa? E vamos começar com o gigantesco, né? Aquele que apanhou do Arsenal na Champions, o Real Madrid. O Real é um desses clubes que prefere contratar o jogador mais pronto, né? Ou Da base do Real, o Arda Güler, sei lá, é da base do Real? Ou ele só comprar um moleque muito jovem? Como ele é turco, eu acho que ele não deve ter sido da base do Real. Deve ter comprado ele de algum clube menor lá depois que ele já estava no profissional. Se for da base do Real, eu acho que deve ser o Asensio, o zagueiro que subiu agora. Porque o moleque tem se destacando e é bom. Agora, se não for ele, eu não faço ideia, não. até algumas jovens promessas que não estão prontas, mas que vêm de outros clubes, como são os casos aí de Vini, Rodrigo, Endrick, Arda Güler e mais uma porrada. Então, Então, o Arda Güler formados na realmente não é da base do base. Real e que despontaram e estão valendo uma boa grana, não são tantos atualmente, apesar do Raul Asensio aí valendo 30 milhões, está surgindo agora, é por uma crise de lesões na zaga do Real, se não sabe-se lá quando é que ele estrearia, né? Mas o cara mais Realmente. valioso que saiu da base do Real Madrid é o lateral Achraf Caralho, Hakimi, que o Hakimi é da base do Real, mano. Caralho, eu sabia que ele já tinha passado por lá. Mas, caralho, é que, tipo assim, eu não faço ideia da trajetória de carreira do Hakimi, por onde ele começou. Eu sei que ele já passou no Real, obviamente no PSG que ele tá hoje. Acho que ele já chegou a passar em algum outro time grande. Eu acho que é o Borussia, talvez, mas eu não tenho certeza. Mas, caralho, saber que ele veio da base do Real, mano, é muito estranho. Tá ligado? O cara é marroquino.
Loucura. E hoje vale 65 milhões de euros. E pra quem não lembra, ele foi justamente formado na base dos merengues, chegou a estrear lá, tá? E até Caralho, jogou umas novinho, partidas de mano. La Liga, jogou Champions League contra o poderoso Totão da Massa, mas depois seguiu a carreira dele Poderoso. no Borussia Dortment, na Inter de Eu não... Milão e tá agora Ah, no ele passou pela PSG Inter e também. tá Não muito bem, sabia. como sabemos. Ainda em Madrid, o Atlético é um que não tem criado tantos jogadores assim, né? E curiosamente, alguns caras talentosos que passaram pela base deles ali, no final das contas, saíram ainda na base pra outros clubes e acabaram dando o salto pro profissional, então, longe do Atlético, né? Foram os casos aí, por exemplo, do Theo Hernandes, do Garnacho e até do próprio Rodri, que começou novinho no Atlético, Caralho. Ah, é saiu e verdade, o depois voltou. Rodri já Mas passou por lá. atualmente o mais valioso revelado pelos colchoneiros é o Pablo Barrios, Nunca ouvi valendo falar. 50 milhões Caralho. O moleque vale 50 milhões. Nunca nem ouvi falar nesse moleque, mano. de euros. Ele é um Tudo bem que eu não sou o maior conhecedor de futebol europeu também, mas caralho, nunca tinha nem ouvido falar o nome do moleque. meio-campista ali de 21 anos que tem ganhado cada vez mais minutos sob o comando do Simeone e vem sendo titular nessa temporada. E por que a gente tá falando do Pablo e não do Rodri? Exatamente porque o Rodri não deu o passo da base pro profissional no Atlético, tá? Ele foi embora Foi e virou vendido antes. profissional em outro lugar. E a Ah, gente é tá no Vila focando Real. só nos jogadores que deram o pulo da base pro principal ali, né? E vamos falar do Barcelona agora, mas outra coisa importante eu ia é que a mal, gente não né? tá avaliando quem que é o melhor jogador na nossa opinião. Simplesmente fomos lá nos nossos colegas do Transfer Market pra ver quem são os jogadores Justo. mais valiosos, tá? Se não, obviamente, o melhor jogador formado na Eu ia base do mal. Barcelona seria quem? Nosso querido Lionel, Ah, né? não, Mas tá. como estamos falando do De valor de agora eu ia mercado mal. no momento, o Barça que tá lotado de caras que vieram da base e estão valendo uma boa grana, com certeza tem um candidato fortíssimo aí, que é a joia Lamine Yamal, valendo simplesmente 180 milhões de Bizarro, mano. euros. Sendo O moleque não tem nem 18 anos ainda, mano. não só o do Barcelona, mas também um dos jogadores mais valiosos do mundo em geral e antes de completar 18 anos de idade. Ele é o terceiro mais valioso. Quem são os dois primeiros? O Mbappé não deve ser, eu acho. Porque tá um pouco embaixo agora. E ele já é mais velho. O Bellingham, talvez, porque tem 20. E quem seria o outro? O Vini não deve valer mais de 180, deve? Se bem que ano passado ele foi o melhor do mundo, né? Não foi bola de ouro por causa do Rodri, mas foi o melhor do mundo. Caralho. O que é simplesmente insano. O Barça também teve na sua base outra Xavi joia, Simons. mas que acabou deixando sair e ele acabou então virando o mais valioso da base do PSG, que é o Xavi Simons, né? O Chavinho, que tem esse nome inclusive pelo pai ser fã do Xavi, era uma das grandes promessas do Barça, mas que conseguiu ser convencido a jogar em Paris e foi justamente lá onde ele se profissionalizou e jogou alguns jogos antes de sair pro PSV. Hoje o Xavi Simons está no Leipzig, valendo 70 milhões de euros e é o mais valioso aí dos produzidos pelo PSG, né? Curiosamente ele jogou pouco em Paris, né? Ao contrário do Zaire Emery, que tá valendo 60 milhões e fez a carreira inteira nas canteiras parisienses. Outra grande promessa que joga com o Zaire Barcola. Emery é o Bradley Barcola, que vale também 70 milhões de euros, mas é Caralho, o Barcola vale 70 milhões, mano. O que tá acontecendo, o velho? mais valioso. Não falo que seja ruim, mas caralho, 70 milhões. É que o mercado do futebol também tá muito inflado, né? Tem isso. Qualquer bagre hoje em dia no Brasil vale uns 30, 40 milhões. Se você pegar, tipo, sei lá, Tassiano do Santos, João Vitor do Vasco, são jogadores muito abaixo, que ainda assim foram uma fortuna de 40 milhões quase. De outro clube, já que ele fez categorias de base no Lyon, onde se formou, se profissionalizou, despontou, marcou gol contra o próprio PSG e aí virou a casaca estando em Paris desde 2023. E quem também tá em Paris jogando com esses caras é o Vitinha, um baita meio-campista e que no final das contas é o mais valioso formado na base do Porto. Exatamente, ele cresceu lá, estreou, aí foi emprestado pro Wolverhampton e quando ele volta de empréstimo, vira titular absoluto dos Dragões por apenas uma temporada e já é abocanhado pelo PSG, onde tem jogado Caralho. muito bem e por isso tá valendo 60 milhões de euros. Do Porto a gente vai pro Benfica, que aí, nossa senhora, os caras são uma máquina de Que formar o jogadores. Benfica sabe não só formar, mas vender jogador é sacanagem. O Porto também é muito bom nisso, mas eu acho que o Benfica é o principal, tá ligado? Acho que o Benfica em Portugal e talvez o Ajax na Holanda, se bem que eu não tô lembrando nenhum de cabeça agora da Ajax. Mas, tipo, Benfica, Porto, Ajax são times que
conseguem olhar muito bem pros talentos sul-americanos e principalmente brasileiros, talvez, e fazer uma nota em cima disso, tá ligado? Loucura. Jogadores talentosos e que valem muita grana, né? Tem o Gonçalo Ramos aí com bom valor. O Bernardo Silva já nem tanto porque tá com 30 anos, né? Mas valeu muito. Tem o João Félix que chegou a ser vendido por mais de 100 milhões, mas hoje caiu demais. Então o mais valioso atualmente formado na base do Benfica é o nosso querido Rubem Dias. O zagueirão vale 70 milhões de euros, né? E é um cara que mesmo com a temporada do City não ajudando muito, ele ainda continua sendo visto como um dos grandes zagueiros do futebol e certamente tem muita lenha pra queimar. E até o momento os portugueses estão sorrindo de orelha a orelha, né? A gente falando dos talentos que saíram da base deles ali e tal. Mas o próximo aqui no Sporting é uma história já meio triste. Isso porque o mais valioso que saiu da base dos Leões é o Rafael Leão, valendo 75 eu não sabia que o Rafael milhões Leão de era da euros. base E do mesmo Sporting. tendo o melhor nome possível, né? Pra quem sai da base do Sporting assim, ele não é tão amado por lá. Porque depois de passar toda a formação nos Leões, o Leão chegou a estrear com a camisa do Sporting e fazer alguns minutinhos, recebendo inclusive elogios do treinador Jorge Jesus na época, só que ele acabou vivendo aquele momento onde um grupo de criminosos ali invadiu o CT do Sporting, destruiu tudo, agrediu os jogadores do elenco e tal, na época abrindo uma exceção que fez com que vários jogadores simplesmente fossem embora do Sporting de graça, e o jovem Rafa Leão foi um desses que saíram na faixa, né? Pô, mas a torcida fica puta por isso, mano? Como assim, caralho? Seu time não conseguiu garantir a segurança necessária pro moleque, que ele teve que viver esse tipo de situação e você quer que ele, sei lá, que ele continue? Loucura. E uma parte da torcida guarda uma mágoa, né? Se liga o que o Rafa Leão falou sobre isso. Mesmo Loucura. hoje em dia, se eu comento em alguma foto do Sporting ou de um jogador do Sporting, sou inundado com insultos. Chamam-me de traidor. Ele foi então de graça pro Lille, se destacou e hoje é, obviamente, um dos melhores jogadores do Milan, onde tá sempre jogando lá com seu estilo vibrante e o sorriso no rosto, né? Esse aí não conseguiram tirar não, amigo. Por falar em Milan e por falar em traição, o próximo caso aqui é suculento pra gente contar. Porque assim, o Milan recentemente não tem gerado muitos jogadores de alto nível. Tu pega ali a lista, né, dos caras que saíram da base recentemente e tem uns nomes meio desconhecidos, uns caras de nível duvidoso. Mas tem também o nome do Gianluigi Donnarumma. E o Donnarumma é uma coisa séria, porque ele não foi só formado no Rossonero, né? Ele estreou e ganhou a posição de titular no time aos 16 anos de idade, o que é insano, né? Um cara, uma criança, já pegando uma posição que é das mais difíceis no futebol. Mas ele segurou a bronca e aos 17 anos, inclusive, já tinha chegado na seleção italiana. Só que esse conto de fadas não terminou tão bem, porque depois de algumas polêmicas de renovação de contrato, em 2021 ele resolveu abrir mão de ser um goleiro histórico do Milan, talvez de ficar a carreira inteira lá, e saiu de graça para o PSG, virando persona não grata da torcida e recebendo até o apelido carinhoso de Donnarumma, por supostamente ter saído pela grana do PSG, né? Hoje o Donna está avaliado em 35 milhões de euros, tá barato, hein? E o vídeo começou há pouco tempo e já tem tipo, sei lá, uns 3 ou 4 caras da lista que jogam no PSG, né? Os caras gostam mesmo de garimpar da base dos outros. Do outro lado do San Siro, a Inter de Milão também tá com uma base que deu uma secada recentemente. Tu olha assim, faltam jogadores formados na Inter que estão aí em grandes clubes, né? Ou com grande destaque. E certamente o Milan não formando grandes atletas, a Inter também não. Isso aí vai acabar respingando, na verdade já respingou na seleção italiana, né? Mas ó, o jogador mais valioso formado na Inter hoje é um cara que certamente é um dos melhores laterais esquerdos do planeta Terra, ou ala pela esquerda, né? Que é o Federico Di Marco. Na Inter, desde os juvenis, o Di Marquinho acabou rodando por uma porrada de clubes por empréstimo, até que foi vingar na temporada 21-22 e não saiu mais do time, né? Ganhando Série A, chegando naquela final de Champions e hoje valendo 60 milhões de euros e certamente sendo um dos grandes jogadores numa posição que tá meio carente atualmente no futebol mundial, né? De bons laterais, assim. Realmente. E essa queda na formação de atletas aí na base dos clubes italianos continua. A gente chega no Napoli agora, onde a situação tá ainda mais feia, tá? O jogador mais valioso do mundo no momento, entre os formados pelo Napoli, é o grandioso Alessandro Zanoli, né? E eu não vou te culpar se você não conhece quem ele é, eu também não sabia, mas ele é um cidadão que tá emprestado pro Genoa atualmente. Até porque se o cara mais valioso do seu time tá emprestado pro Genoa, já fala muita coisa. Vale só 6 milhões de euros, né? Caraca. Óbvio que isso é só valor de mercado, não necessariamente quer dizer se o cara é bom ou ruim, se serve ou não serve, se vai melhorar ou não Ele vai. pode estourar ou não, mas, né?
mas os valores de mercado costumam pelo menos dar uma ideia, né? E a ideia é que a base do Napoli tá bem ruinzinha. Eu acho que assim, recentemente de bom jogador mesmo, de nível de elite, assim, que saiu de lá, talvez o Insigne, mas já faz um bom tempo, né? Fechando o trio de ferro italiano, a Juventus é mais uma que vem aí mais importando talentos do que formando ela mesma. E o próximo nome da lista meio que é um híbrido das duas situações, porque é o Kenan Yildiz. Ele é filho de pai turco, mas nasceu em Regensburg, na Alemanha, e foi no time da cidade mesmo que ele começou no futebol. Depois passou por algumas categorias de base do Bayern de Munique, até ir pra Juve em 2022, onde ele termina sua formação e aí vai pro time principal, que vem aparecendo como uma baita promessa, hoje valendo 45 milhões aos 19 aninhos e volta e meia fazendo a camisa 10 valer, né, com uns golaços aí que ele costuma marcar. Se o Yildiz, o Bayern de Munique acabou perdendo pra Juventus, o próximo nome da lista que é justamente o que o Bayern fez o contrário, né? Eles surrupiaram de outro clube, tá? Que é o Jamal Musiala. O Jamal passou grande parte da carreira de base dele no Chelsea e era uma das grandes joias do clube, mas aos 16 anos resolveu trocar pelo projeto do Bayern de Munique e foi lá onde ele terminou sua formação, então, de base. Eventualmente ganhou chances no time principal até virar titular absoluto do time e sem dúvida hoje já é um dos melhores jogadores do planeta Terra. O menino Jamal joga demais e tá valendo 140 milhões de euros. E eu acho difícil alguém conseguir tirar ele do Bayern de Munique hoje em dia, né? Com o Musiala e o Wirtz, a seleção alemã tá feita por anos ali na posição. E o Florian, inclusive, é o mais valioso da base do Bayer Leverkusen. Ele se profissionalizou lá, né? E é o craque do time nas últimas temporadas, também valendo 140 milhões de euros e jogando uma bola absurda. Agora, o Wirtz, sim, que deve sair do clube em breve. Tá difícil os caras conseguirem segurar ele por mais temporadas, sendo que tem só Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City interessados. Uma hora um desses aí vai levar, né? Não tem jeito. A não ser que ele decida jogar no Tottenham, né? Que seria a melhor opção, claro. Só se ele fosse Continuando na Alemanha, a gente chega no Borussia Dortmund pro primeiro empate da lista, já que os caras têm mais de um atleta que tá valendo 50 milhões de euros. Só? O Bellingham e o Haaland. Ah, não, o Haaland passou por um Red Bull antes, acho que o Salzburg. E o Bellingham talvez tenha passado por algum clube inglês antes de ir pro Borussia. E aí talvez não tenham feito a base lá. Que só 50 milhões, obviamente, não é nenhum dos dois. O primeiro deles é o Jamie Gittens, que chegou a passar pelas bases do Chelsea, do Reading e do Manchester City, até chegar no Borussia Dortmund e terminar sua formação por lá, fazendo o pulo pro profissional. E agora na temporada 24-25 foi quando ele realmente conseguiu destaque, né? Foi várias vezes titular, meteu belos gols aí na Champions e tudo mais. E outro... não tinha como não ser ele, nosso querido, magnânime, brutal, brilhante Christian Pulisic. É o capitão. Eu não fazia ideia de que ele tinha feito base no Borussia também. Então, a América até começou em times lá dos Estados Unidos, né? Mas ainda bem jovem foi pro Dortmund, terminou sua formação e se destacou no profissional dos aurinegros antes de ir pro Chelsea. Lá, como a gente sabe, ele não foi tão bem, né? Muitas vezes criticado. Não por mim, é claro, né? Por vocês. E hoje é um cara que se encontrou no Milan e é um dos principais destaques da equipe. Falando em Chelsea, se a gente fosse fazer uma lista dos caras que eles deixaram escapar da base, realmente dava pra montar um timaço, né? Tem aí o Jamal Musiala, tem o Olise também, tem o Declan Rice e todos eles valendo muita grana, né? Mas no caso, o mais valioso jogador formado pelo Chelsea, que deu passo pro profissional lá, é o zagueirão Levi Colwill. Esse camarada se formou no Chelsea, mas só foi fazer a sua estreia profissional no Huddersfield. Mas assim, enquanto ainda era do Chelsea, né? Emprestado pelos Blues. Depois ele também vai pro Brighton. Em 2023, volta pro clube londrino e vem sendo titular, além também de convocado para a seleção inglesa, valendo hoje 55 milhões de euros. E se tem um cara que deu muito certo no Chelsea, é o Cole Palmer. É da base o Palmer é o mais valioso que saiu da base de outro time, do Manchester City, que é um lugar onde a gente também tem mais um empate técnico, tá? O Palmer tá valendo 130 milhões de euros e é uma joia que o Guardiola até deu alguns minutos, mas acabou não sendo muito importante pro City até aquele começo de temporada onde ele é decisivo numa Supercopa da Europa e numa Supercopa da Inglaterra, só que logo depois o Chelsea aproveita, leva o homem e hoje tem ele como grande craque da equipe, né? Tinha uma época aí que se o Chelsea conseguia fazer alguma coisa, marcar algum gol, sempre era dos pés do Palmer que tinha saído da jogada. E tem outro jogador da base do City que também tá valendo
avaliado em 130 milhões de euros, que é o Phil Foden. Mas esse é o contrário do Palmer, o City deu um mar de possibilidades, né? Ele vem fazendo parte do time principal desde muito novo. Ele tem 24 anos, já tem 6 Premier Leagues no currículo, já é um dos maiores ganhadores, né? E se deixar, vai acabar tentando ir atrás do recorde do Ryan Giggs. E tu vai reparar que se os times italianos estão fracos de formação no momento, os times ingleses são o contrário e estão basicamente fazendo toda a base da seleção da Inglaterra. E no Manchester United não é diferente, tá? A maior joia do clube hoje é o Kobbie Mainoo, um menino que impressionou demais quando despontou, né, metendo gols decisivos e mostrando uma compostura sem igual para a idade dele, e hoje tá avaliado em 55 milhões de euros, talvez até um pouquinho baixa por conta dessa fase péssima dos Red Devils, né, mas quem não tá? E assim, eu sou fã desse guri, tá, joga muito, e ele é fã do Tottenham, olha aí. Ainda falando dos ingleses, no Arsenal, o mais valioso é muito fácil de adivinhar, é o Bukayo Saka. O Sacão tá com valor estimado em... Pô, que isso, cara. Sacão. Que isso. 150 milhões de euros, exatamente. O Starboy teve uma ascensão meteórica para se tornar o craque dos Gunners, e quando ele tá lesionado ou de fora por algum motivo, o time sente muito a falta dele. Agora, não duvido a baita joia do Arsenal, Nwaneri, tomar a vaga dele no futuro. Quem sabe, hein? É um cara pra gente ficar de olho aí que tem surgido com muito potencial. Mas beleza, a gente já falou de times médios e grandes aqui, mas chegou o momento de falar do gigantesco, tá? E sem muitas surpresas, né? O mais valioso jogador formado na base do Tottenham atualmente é o Harry Kane. O Kane é da base do Tottenham? Eu jurava que ele tinha passado por algum time menor antes. Ou será que foi os... É porque tem muito jogador que desponta no Tottenham, mas eu sempre acho que veio de algum outro time. Porque eu acho que foi assim com o Modric e o Bale também. Eles se destacaram no Tottenham, mas eu acho que um deles passou no Southampton antes. Eu acho. Southampton ou no Swansea? Eu não lembro. Mas eu jurava que o Kane tinha passado em algum clube menor antes. Mesmo aos 31 anos não tem pra ninguém, porque o homem tá valendo 90 milhões de euros, 5 vezes mais do que o segundo colocado, e não é à toa, né? Depois de cansar de meter gol na Premier League, o Furacão chegou na Bundesliga e é simplesmente o jogador que precisou de menos jogos pra fazer 60 gols no campeonato alemão, uma marca histórica de um jogador fantástico e subestimado. A gente segue nos ingleses pra falar do mais valioso do Liverpool, que era um queridinho da torcida, mas possivelmente vai ser considerado um traidor, talvez no futuro, pelo menos no olhar de muitos, né? Porque estamos falando do Trent Alexander-Arnold. Ele é um dos melhores jogadores já formados em Anfield, né? Um lateral talentosíssimo, um cara que bate na bola aí como poucos, tá? Mas que valendo 75 milhões de euros, tá com o contrato acabando e resolveu não renovar, supostamente já tendo acertado a sua ida de grátis para o Real Madrid. Isso obviamente não pegou bem com a torcida, e mesmo ele jogando bem, sendo decisivo, a saída dele pode acabar ficando com um gosto amargo, mesmo num ano de título de Premier League, né? E fechando com os times holandeses, também estão no Liverpool os jogadores mais valiosos da base do PSV, que é o Cody Gakpo, né, avaliado em 70 milhões de euros, e também do Ajax, que é o Gravenberch, com a mesma avaliação de 70 milhões de euros. Pra tu ver, o Gravenberch hoje vale mais do que o De Jong e o De Ligt, que na época que surgiram pareciam que seriam assim de níveis estratosféricos, né? Já no Feyenoord, o mais valioso que se profissionalizou por lá, por incrível que pareça, hoje é o turco Kokçu, que vem desfilando seu futebol com a camisa do Benfica. Um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, espero que tenham gostado. E se você curtiu, a gente falou de alguns caras aqui que acabaram saindo da base de outros clubes, né? Então vale a pena assistir algum desses vídeos que estão aqui, que são com temas relacionados. São times que perderam joias aí, que foram brilhar em outros lugares, beleza? Certamente, se você não viu ainda, vai curtir. Deixa um like pra ajudar nosso trabalho e nos vemos no próximo. Grande abraço, falou! E o que vídeo muito bom. acharam desse cenário híbrido aqui? Deixa nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Pô, maneiro. Ficou com as camisas de fundo. Cara, foi um vídeo muito interessante, tá ligado? Eu até fiquei com dúvida, eu vou pesquisar aqui agora no Transfermarkt pra ver quem que são os mais valiosos, mano. Do que o Yamal. Eu não acho que ainda seja o Mbappé, mano, porque por mais que ainda seja bom, ele já tem 26. Talvez seja o Vini Júnior e o Bellingham, se pá. Não, é o Vini Júnior e o Haaland, mano. Caralho, o Haaland é o mais valioso do mundo. O Haaland e o Vini Júnior estão empatados com 200 milhões.
E o Bellingham vem em quarto com 180, o Mbappé em quinto com 170. Ok, justo, justo. Não vou falar que é loucura, não. Porque. É porque o Haaland a gente parou de falar muito nele por conta da má temporada do City, né, mano? Mas querendo ou não, no que ele tem de função, no que é a obrigação dele que é fazer gol, o cara é monstruoso, tá ligado? É, tem tudo pra quebrar os recordes aí do que a gente tem computado em jogos oficiais, se continuar nessa mesma pegada, obviamente. Se não se lesionar muito e se manter o profissionalismo. Mas enfim, eu achei muito interessante, mano. É, você vê que nem eu falei no início do vídeo, que tem muito time brasileiro que às vezes, tipo, perde jogadores bons da base, perde oportunidades de ter um lucro muito grande lá na frente por pessoas que avaliaram mal ou por não terem tido paciência. Tem muitos casos assim, o do Endrick, tem o caso raro que ele passou na base do São Paulo e foi reprovado. O Estevão, se eu não me engano, ele passou na base do Santos também. Eu cheguei a ver um corte de um cara falando sobre isso, que ele foi na base do Santos, mas aí quem tava cuidando da época não quis pagar a moradia para ele, para a família e dar um salário que fosse um pouco mais alto para conseguir pagar as contas de casa e tal. E aí, o Santos, por exemplo, perdeu isso aí que eu acho que ele não seria vendido pelo que ele foi vendido do Palmeiras, porque o Santos está em uma época muito pior. Só pensar, tipo, no Marcos Leonardo que foi vendido por 18 milhões de euros, tá ligado? Se ele tivesse no Palmeiras, além dele ter tido um desempenho melhor, porque o time também é melhor, pela fase do Palmeiras não precisaria vender por tão pouco. Então, sei lá, se o Marcos Leonardo fosse do Palmeiras, ele provavelmente ia ter saído por uns 40 milhões. Como tava no Santos, saiu por 18. Enfim, é a falta de profissionalismo afundando cada vez mais muitos dos times brasileiros que não conseguem ter essa competência. Hoje em dia também, assim como eu falei no início do vídeo, talvez só quem tem essa competência no Brasil seja o Palmeiras e o Flamengo, que tem formado boas bases, bons jogadores e tido um bom lucro. O Palmeiras conseguiu vender o Vitor Reis, se eu não me engano, por mais de 30 milhões, sendo que o moleque é um zagueiro, tá ligado? Enfim, quando eu penso nisso, só fico mais chateado com o futebol do meu time. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal se você estiver a fim de ver mais react sobre futebol, de pós-vídeos, pós-jogos, na verdade, e outros vídeos de notícias e coisas relacionadas ao Santos. E é isso, rapaziada. Tamo junto.